Vamos dar início ao nosso Evangelho de hoje. Peçamos a todos que higienizem suas mentes, que elevem seus pensamentos ao alto e que todos os irmãos que tenham acesso a esse Evangelho através das mídias sociais, através dos grupos do Facebook, Prece Espíritas, Allan Kardec, Reflexões de Área Portugal, Caminho da Espiritualidade, Prece Espírita Allan Kardec Original, entre outros, que dos grupos de WhatsApp, Reflexões de Área, Prece Espíritas, Caminho da Espiritualidade, dos grupos de estudo, de tratamento, através do nosso canal do YouTube de Reflexões Diárias, que todos possam assentar a essa mesa enorme e sermos envolvidos pelos nossos irmãos espirituais nessa ceia, na qual esse pão, esse alimento espiritual, nos sacia as nossas fomes, a nossa fome de amor, de justiça e de amparo. Vamos iniciar nesse instante o nosso Evangelho, lendo uma mensagem do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, a serviço da salvação. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos, capítulo 2, versículo 21. Os espíritos mais renitentes no crime serão salvos da garra do mal, se invocarem verdadeiramente o amparo do Senhor. E é forçoso observar que chega sempre um instante na experiência individual em que somos constrangidos a recorrer ao que possuímos de mais precioso no terreno da crença. Os próprios materialistas não escapam a semelhante impositivo da luta humana, qual ocorre aos demais nas contingências dilacerantes. Requisitam o socorro do dinheiro, da ciência provisória, das posições convencionalistas, que, aliás, em boa tese, auxiliam, mas não salvam. Indispensável se torna recorrer a Jesus para a solução das nossas questões fundamentais. Invoquemos a compaixão dele, e não nos faltará recursos adequados. Não bastará, contudo, não somente aprender a rogar. Estudemos também a arte de receber. Às vezes, surgem diferenças superficiais entre pedido e suprimento. O trabalho salvador do céu virá ao nosso encontro, mas não obedecerá em grande número de ocasiões à expectativa de nossa visão imperfeita. Em muitos casos, a providência divina nos visita em forma de doença, escassez e contrariedade. A miopia terrena, todavia, de modo geral, só interpreta a palavra salvação por vantagem imediata e, por isso, um leve desgosto e uma desilusão útil provoca torrentes de lamentações improdutivas. Apesar de tudo, porém, o Cristo nunca deixa de socorrer e aliviar, e o seu sublime esforço de redenção assume variados aspectos, tanto quanto são diversas as necessidades de cada um. Deus Pai de amor, misericórdia e bondade, abençoe o nosso estudo, abençoe a nossa ceia espiritual. Rogamos a Ti a autorização e a presença dos nossos amigos benfeitores espirituais para nos orientar nesse estudo de hoje. Que esse estudo possa chegar até os corações dos membros dos grupos, dos administradores, daqueles que colocaram seus nomes a pedido de intercessões para os males da vida, pelas doenças físicas, pelas doenças emocionais, depressões, pânicos, para aqueles que estão envolvidos nos vícios das drogas, para os pais de famílias, para as mães, para as crianças órfãos, para os velhos abandonados,
para aqueles que praticam o aborto, para os abortados. Que todos possam receber o benefício desse amor, dessa luz que emana do Verbo e do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, iremos estudar o capítulo 24. Não coloqueis a candeia sobre o alqueire. No item 11 e 12, os sãos não têm necessidade de médico. E Jesus, estando à mesa na casa desse homem, Mateus, aí vieram muitos publicanos e pessoas de má vida, que se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. E que os fariseus, tendo visto, disseram aos seus discípulos: Por que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Mas Jesus, os tendo ouvido, disse-lhes: Os sãos não têm necessidade de médico, mas os doentes. Mateus capítulo 9, versículo 10, 11 e 12. Jesus se dirigia sobretudo aos pobres e aos deserdados, porque são os que têm mais necessidade de consolação, aos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem para ver, e não os orgulhosos, que creem possuir toda a luz e não ter necessidade de nada. Essas palavras, como tantas outras, encontram sua aplicação no Espiritismo. Admira-se por vez que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de fazer mau uso dela. Parece, diz-se que uma faculdade tão preciosa deveria ser atributo exclusivo dos mais merecedores. Digamos primeiro que a mediunidade se prende a uma disposição orgânica, da qual todo homem pode estar dotado, como a de ver, de ouvir, de falar. Não há uma da qual o homem, em virtude do seu livre-arbítrio, não possa abusar. E se Deus não houvesse concedido a palavra, por exemplo, senão aos que são incapazes de dizer coisas más, haveria mais mudos que falantes. Deus deu ao homem as faculdades e o deixa livre para usá-las, mas pune sempre aqueles que abusam. Se o poder de se comunicar com os espíritos não fosse dado senão aos mais dignos, qual aquele que ousaria pretendê-lo? Onde estaria, aliás, o limite da dignidade e da indignidade? A mediunidade é dada sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar luz em todas as fileiras, em todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos sábios, para os fortalecer no bem, aos viciosos, para os corrigir. Estes últimos não são os doentes que têm necessidade de médico? Por que Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que pode tirá-lo do lamaçal? Os bons espíritos vêm, pois, ajudá-los, e seus conselhos, que ele recebe diretamente, são de natureza a impressioná-lo mais vivamente do que se recebeste por outros caminhos. Deus, em sua bondade para lhe poupar o trabalho de ir procurar a luz ao longe, lhe coloca na mão. Não é bem mais culpado do que a não se considerar? Poderá se desculpar por ignorância quando terá escrito ele mesmo, visto com seus olhos, ouvido com seus ouvidos e pronunciado com sua boca a própria condenação? Se não aproveita, é então punido com a perda ou desmoralização da faculdade, qual os maus espíritos se apoderaram por obsediá-lo e enganá-lo, sem prejuízo das aflições reais com que Deus atinge seus servidores indignos e os corações endurecidos pelo orgulho e pelo egoísmo. A mediunidade não implica necessariamente em intercâmbio habitual com os espíritos superiores. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento, mais ou menos flexível, aos espíritos em geral. O bom médium não é, pois, aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos, e não é assistido senão por eles. É nesse sentido somente que a excelência das qualidades morais
tem tanto poder sobre a mediunidade. Bem, meus irmãos, vamos agora então aos nossos comentários, né? Primeiro em Mateus, capítulo 9, versículo 10 a 12, né? Nesse banquete. Estando Jesus à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. Os fariseus perguntaram aos discípulos: Como é que o vosso mestre come com publicanos e com pessoas de má vida? E tendo ouvido, disse-lhes Jesus: Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Então, qual foi o significado desse banquete? Ele nos demonstra que o Mestre abraça todos os que desejam a alimentação espiritual dos seus ensinamentos, nos trabalhos da sua vinha. Por isso, nós podemos interpretar que não são os que gozam de saúde, mas os que precisam de médico. Os publicanos e aquelas pessoas consideradas de má vida eram doentes da alma. Por isso que Jesus os acolheu, reconhecendo neles os necessitados de esclarecimento, os necessitados de consolo. Porque Jesus buscava as pessoas. E que tipo de pessoas Jesus buscava? Jesus sempre se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações, dos dóceis e não dos orgulhosos, que julgam de nada precisar. E para a concessão da mediunidade, Kardec nos comenta que porque a mediunidade é concedida a pessoas indignas. A mediunidade é inerente a uma disposição orgânica de que qualquer pessoa pode ser dotada. É conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer luz a todos. Porque se diferente o fosse, Deus estaria discriminando seus filhos. Por isso que a mediunidade vai para as pessoas dignas e para as pessoas indignas. E quando elas vão para as pessoas indignas, os bons espíritos lhe vêm ao auxílio em seus conselhos, dados diretamente. São para impressioná-lo de modo mais vivo. Deus, em sua bondade, nas mãos lhe coloca a luz, para que eles possam ter a oportunidade de vivenciá-la, de ter esse alimento espiritual. Mas e se essas pessoas não utilizarem a mediunidade dignamente? Meus irmãos, terão consequências a perda, a perversão da mediunidade. Os maus espíritos se aproveitam desses médios para os obsediarem, para enganarem. Com certeza passarão por aflições devido ao orgulho e ao egoísmo que endureceu seus corações. Ainda a mediunidade nos traz outras implicações. Porque a mediunidade não nos envolve necessariamente em relações habituais com espíritos superiores. É apenas uma aptidão para servir de instrumento aos espíritos em geral. De acordo com a nossa condição, que nós teremos acesso aos espíritos superiores ou os espíritos inferiores. O bom médium não é aquele que tem uma facilidade para se comunicar, que se comunica rapidamente, que tem uma boa visão. O bom médium é aquele que é simpático aos bons espíritos e somente dele tem assistência. O bom médico é unicamente nesse sentido que as qualidades morais se tornam onipotentes sobre a mediunidade, enquanto que os outros se deixam levar pelas suas más tendências, pelos seus desequilíbrios emocionais. Jesus, Deus, nosso Pai misericordioso, atende todos os corações, em todos os níveis de compreensão, sejam eles amorosos, sejam eles que ainda não compreendem o amor, mas Ele permite, através de seus dons, colocá-lo em seu caminho,
não só o instrumento da mediunidade, como espíritos benfeitores para lhes ampararem, para lhes orientarem. Cabe a cada um de nós, através dos nossos pensamentos e das nossas atitudes, fazermos as escolhas pelas quais devemos seguir no caminho da nossa evolução espiritual. Não tardamos, pois, em buscar no Evangelho a consolação para os nossos sofrimentos, e em Jesus o modelo e guia para as nossas atitudes. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Pai de amor, bondade e misericórdia, estamos encerrando mais um estudo. Pedimos nesse instante que estenda as mãos sobre as águas aqui postas, colocando nelas elementos retirados das plantas medicinais, dos animais, da força da natureza, da força do sol, da força da lua, dos planetas etéreos. Coloque nessa simples água, transformando ela num doçoroso lenitivo para as nossas dores físicas e emocionais, segundo o merecimento de cada um. Meus irmãos, vamos agora nos prepararmos para nosso encerramento, elevando os nossos pensamentos ao alto e buscando na figura doce e meiga do Mestre Jesus que os nossos pedidos, as nossas intenções de orações possam chegar até ao alto e que os beneficiários se refestelem das bênçãos que desça do alto, sempre alertando segundo o merecimento de cada um. Cabe a nós aumentarmos o tamanho do nosso vaso com o nosso trabalho, com as nossas atitudes, para que mais bênçãos possam chegar até nós. Pai, pedimos aos aflitos do Brasil, aos doentes, aqueles que estão nos leitos de hospitais, aqueles que estão caminhando pela rua, sem destino, longe dos seus parentes, abandonados, as crianças órfãos, esquecidas nos lares, aos idosos abandonados nos lares de idosos, aqueles que se encontram trancafiados nos presídios, aos jovens envolvidos com drogas, com vícios de todas as espécies, aquelas mães que estão de joelho pedindo pelos seus filhos, chorando por aqueles outros que partiram tão jovens, aquele pai de família desempregado, que busca a todo custo um trabalho digno para levar um pão aos seus lares, aos casais que estão em conflito, destruindo famílias que são a base da nossa sustentação moral, da nossa humanidade. Ore por todas as famílias, ore pela união desses casais. Pedimos também, Pai, para todas as pessoas que de alguma forma pediram orações ou colocaram seus nomes ou nomes de parentes nos grupos, que todos possam ser atendidos, que seus emissários de luz possam visitar cada lar, cada local que os nossos pensamentos chegam, abraçando e levando um conforto espiritual, levando a paz e a saúde. Pedimos também que aqueles irmãos desencarnados que nos acompanham, que eles possam receber esse lenitivo desse amor, trazendo um pouco de conforto às suas dores, iluminando seus corações, para que eles possam compreender que seu estado, nesse instante, inspira muito amor e atenção, no qual lhe é ofertado através do amparo espiritual de todos os benfeitores, e que essa luz possa envolvê-los e demovê-los desses desejos de vingança, de ódio, aceitando o amparo que lhes é ofertado nesse instante. Graças a Deus. E que para encerrar o nosso Evangelho, que possamos, de mãos dadas, todos, unidos, plano físico e plano espiritual, fazer a oração final. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino,
Seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Graças a Deus, que Deus seja louvado, que assim seja.